Este é o Pode Pensar e esta é a série O Balde Pode. Estudo do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Olá, queridos amigos e amigas do Portal Pensar. Aqui é o Thales de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sejam bem-vindos ao quarto episódio da nova série do Balde Pode, que orbitará em torno do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, do professor Pietro Ubaldi. Hoje estudaremos o capítulo 3, intitulado A Atual Fase Evolutiva da Sociedade Humana. Para tanto, teremos a participação dos nossos amigos Elemara, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Ellison, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Guilherme, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e Neto, de Itaperoá, Paraíba. A atual fase evolutiva da sociedade humana. Na Idade Média, o domínio era dividido entre a autoridade espiritual e a temporal, entre o pacífico poder religioso e o guerreiro poder civil, entre a cruz e a espada, entre o papado e o império. As comunidades humanas se agrupavam em torno do templo e do castelo. Prevaleciam, pois, os dois tipos biológicos, o religioso e o guerreiro. O único elemento produtivo, o trabalhador, ficava-lhe submetido como servo, e às suas custas se mantinham. Somente hoje o operário está sendo valorizado. Trata-se de um deslocamento de base que mudou toda a ética e os princípios sobre os quais se apoia a organização da sociedade. Isto deriva tanto das condições de vida conseguidas, dos novos conceitos diretivos agora adotados, quanto da organização do rebanho humano em novas formas. Pela primeira vez na história, a coletividade se encontra em vasta escala, desperta, sente-se a si mesma e como tal se forma uma consciência, de modo que as massas trabalhadoras se afirmam, fazendo valer suas forças com o reconhecimento do seu valor econômico como produtoras de bens. Disso se segue que seu advento, triunfal ingresso na história, levou ao enfraquecimento da importância e ao processo de decadência dos outros dois elementos sociais, o religioso e o guerreiro. Este é, de fato, o fenômeno a que assistimos hoje. A sociedade tende sempre a apreciar os elementos produtivos e a deixar de lado, como inúteis, os improdutivos. Pergunta-se a esses dois tipos para que servem e o que produzem para a sociedade.
Quando se vê que são passivos, tende-se a eliminá-los. O conceito de produção pode entender-se em amplo sentido, inclusive no de valores espirituais e morais, úteis também à coletividade. Trata-se de utilitarismo lato sensu, não é o restrito à moderna economia dos consumos. Assim, o problema da vida é colocado em bases totalmente diferentes, isto é, nas do trabalho produtivo e não no domínio imposto sobre as massas ignorantes e desorganizadas. Por isso mesmo, fracas e facilmente subjugáveis com a força das armas materiais ou com a mais sutil das armas psicológicas e espirituais. Mas mesmo aqui, vemos a sabedoria e a bondade da lei de Deus dirigindo a vida. Esses estados de sujeição são dolorosos e a dor é o grande mestre que ensina, porque obriga a pensar, a compreender-lhe a origem para conseguir evitá-la. A dor desenvolve a inteligência, significa evoluir, representa, consequentemente, a solução de todos os males e o maior bem possível. Todos os indivíduos subjugados por sua própria e triste condição terminam por ser obrigados a despertar da inércia, são levados a reagir, isto é, a fazer o esforço necessário a fim de conquistar um valor. Sem isto, não é possível fazer-se valer, porque não se podem abraçar direitos, senão quando se fez tudo para merecê-los. Bem, amigos, a temática da evolução que está presente no título desse capítulo, ela perpassa toda a obra de Ubaldi, desde o livro A Grande Síntese. Se a gente pegar outro livro base da sua obra, que é Queda e Salvação, por exemplo, é um tema que está sempre sendo recorrente, né, que está sendo sempre enfocado e ângulos de reflexão são trazidos sobre ele, que é a questão da evolução, né, qual que é o papel da evolução na trajetória do ser. E o Ubaldi vai se propor então a fazer uma abordagem de evolução olhando para a sociedade humana no seu atual estado. Mas para fazer esse estudo do atual estado, ele retorna um pouco ao período da Idade Média. E a gente vai ver o Ubaldi tratar sobre a existência de dois tipos biológicos que predominam no período da Idade Média. Ô Thales, uma coisa que a gente observa aí é que o Ubaldi está aplicando um exemplo específico de algo geral que ele já apresentou em outras obras. Ele fala dos tipos biológicos, né, do homem da força, do homem da astúcia, do homem da espiritualidade, basicamente esses três tipos. E aqui ele dá um exemplo específico relacionado à Idade Média, quando ele relaciona o guerreiro como representante da força, né, os exércitos, e como representantes da astúcia, não da espiritualidade, os religiosos. É preciso voltar um pouquinho no tempo, no início, no surgimento da religião, para entender que no início ela também seguiu esses três padrões, né? O padrão da força, depois o padrão da astúcia, para só mais tarde, né, apresentar em termos mais gerais o aspecto da espiritualidade. Isso tem muito claro na obra de Emmanuel, no livro Emmanuel, no capítulo 2, Ascendência do Evangelho, quando ele fala o seguinte, ele fala que em tempos remotos, quando os homens fisicamente pouco dissemelhavam dos antropopitecos, suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que transcorridos os anos, no labirinto dos séculos, vieram entre as populações do orbe os primeiros organizadores do pensamento religioso, que de acordo com a mentalidade geral não conseguiram escapar das concepções de ferocidade, que caracterizavam aqueles seres egressos do egoísmo animalesco, da irracionalidade. Começaram aí os primeiros sacrifícios de sangue aos ídolos de cada facção, crueldades mais longínquas que as praticadas nos tempos de Baal,
das quais tendes notícia pela história. Então é interessante que o Emmanuel mostra claramente como que também a religião seguiu, né, o aspecto da força, da astúcia e da espiritualidade. E eu não tenho dúvidas, seguindo esse raciocínio, que um dia nós perceberemos os aspectos superiores do próprio exército, né? Daquilo que começou com a força, com a agressividade, passa pela astúcia, pela técnica, né? Quantos avanços a engenharia dos exércitos já provisionaram para a humanidade, né? E talvez um dia a gente venha a perceber também o aspecto espiritual que está ali, escondido na organização dos exércitos, né? Dos guerreiros. Interessante, Gui, isso que você trouxe, falando da questão da figura do religioso e do guerreiro, nessas duas forças, o religioso aparente, que se usa da astúcia, e o guerreiro, que se usa da força, que seriam aspectos presentes no período da Idade Média e que naturalmente ainda ecoam até hoje na nossa sociedade atual, em seu estágio de fase evolutiva atual, que é o que o Baldi pretende avaliar. Mas aí ele vai fazer menção a um terceiro tipo, fora o religioso e o guerreiro, que emerge nesse contexto e que acaba trazendo um impacto na estrutura social de todo o rebanho humano. Qual é essa figura? A figura do trabalhador. O Baldi, interessantemente, caracteriza como um tipo biológico, né? Tipo biológico religioso, tipo biológico guerreiro, e surge um terceiro elemento, o tipo biológico trabalhador. O que a presença desse tipo biológico promove na estrutura de então? A figura do trabalhador, indiretamente, ela vai enfraquecer as outras duas figuras, né? Quando se acende um lado, a tendência do outro ser deixada um pouco, perder as forças, né? Deixada de lado. Então o guerreiro e o religioso vai sofrer um enfraquecimento de importância, né? E de certa forma uma decadência, né? E essa questão social, ela vai ser muito bem evidenciada ao longo do tempo, né? O trabalhador, ele vai ser o pilar que sustenta tanto o religioso e o guerreiro, né, por muito tempo, sofrendo uma espécie de dor, até o momento que ele acorda, né, e toma consciência de que ele é uma peça importante desse sistema, né, e com isso ele se valoriza, né, toma consciência e desperta, e com isso as outras duas partes começam a ter o seu enfraquecimento. Edson, eu percebo isso também, a presença da dor que o Baldi destaca como um elemento ativo no processo de despertamento da consciência, né? Então, eu acho que uma das principais dores que fomentam o surgimento da consciência e a alternância dos tipos biológicos é a dor da exclusão social. Então, por exemplo, num ambiente onde reina a força bruta, os fisicamente fracos eles ficam excluídos. Dessa exclusão nasce um novo saber, uma nova forma psicológica, que é a da astúcia. Então, para se darem bem, literalmente, para conseguirem um lugar ao sol, eles têm que, então, desenvolver uma nova luz de consciência, que é a que nós determinamos como astúcia. No reino da astúcia em que a gente se encontra hoje, indivíduos que estão cansados desse domínio e que são fracos no manejo da astúcia encontram na espiritualidade uma ferramenta de reinserção social, né? Então a espiritualidade ela nasce do cansaço da astúcia, ou seja, da dor que a astúcia provoca, assim como a astúcia nasce da dor que a força bruta física provoca. Então a dor tem esse papel, né? Bacana, pessoal. Isso que vocês comentaram, acho que a gente consegue encontrar correspondência direta no texto de Ubaldi no seguinte trecho. A sociedade tende sempre a apreciar os elementos produtivos e a deixar de lado como inúteis os improdutivos. Pergunta-se a esses dois tipos, né, o guerreiro e o religioso, para que servem e o que produzem para a sociedade. Quando se vê que são passivos, tende-se a eliminá-los. E que interessante que o Ubaldi traz uma ideia mais profunda sobre o conceito de produtividade, né? Ele vai dizer: o conceito de produção pode entender-se em amplo sentido, inclusive no de valores espirituais e morais,
Trata-se do que o Baldi chama de utilitarismo lato sensu. Se a gente pegar o exemplo que ele deu do guerreiro e do astuto em outras obras, e que aqui ele está colocando, né, o guerreiro e o religioso, mas se nós pegarmos o surgimento da religião como astúcia, digamos assim, a gente vai perceber que os elementos mais frágeis daquelas organizações primitivas, talvez querendo dar algum senso à existência e ao sentimento ainda primitivo de transcendência daqueles povos, começou a então desenvolver rituais como uma maneira de poder se destacar e alcançar algum prestígio naquela organização que era toda realizada em torno da força bruta, da força física, da ferocidade. Então, o mesmo se dá com aqueles que começaram a pesquisar o benefício medicamentoso das plantas, se tornando os primeiros pajés, os primeiros curandeiros. Da mesma maneira, aqueles que organizaram a força para poder desenvolver exércitos, ainda incipientes, mas capazes de dobrar o serviço das outras tribos. Então, nascendo aí os primeiros políticos, os primeiros estrategistas, os primeiros generais. E da mesma maneira os trabalhadores na Idade Média, talvez ainda, sei lá, na época dos feudos, né, tendo que plantar, colher e pagar seus impostos, um pouco mais adiante se organizaram contra as cortes que viviam na abastança e tomaram pela força, realizando a revolução desse setor da sociedade que depois veio a se desenvolver como a burguesia. E inspiraram artes, enfim, foram procurando formas de ascender socialmente e encontrar um lugar ao sol, literalmente, né? E se a gente usar esse simbolismo, o lugar ao sol é um lugar, de uma certa maneira, dentro de um campo de consciência desperta que representa a luz, né? E todo o espírito busca isso instintivamente, né? Mais consciência. A gente percebe nesse momento que o trabalho aí surge como uma questão divina, né? Vamos colocar assim, né? A gente hoje sabe que o trabalho é uma questão natural, né? É uma lei natural. Está no Livro dos Espíritos, inclusive. E aí a gente percebe que, nesse primeiro momento aqui, né, da Idade Média, ele não é valorizado. Ele é, de certa forma, até menosprezado, né? E quem faz isso são as pessoas que não têm um certo direito, né? São expurgadas, de certa forma. Mas, para a providência divina, surge aí um primeiro momento de uma coisa útil. E que mais tarde ela vai ser desenvolvida nessa questão de utilitarismo. O trabalho hoje é uma coisa automática. Quando você não trabalha, de certa forma, você é até cobrado em si. E muitas vezes, quem não trabalha se sente até excluído. De tanto que isso já se incorporou em nossas vidas, né? De ser útil, de ter algum ofício, né? De estar atuante, enfim. Então a gente percebe nesse primeiro momento aí que a providência ela se utiliza dos recursos que tem aqui e enxerta, né, um sentido que mais tarde ele vai ser ampliado ao longo do tempo, né, vai ser aprimorado. Então eu vejo esse utilitarismo lato sensu dessa forma, né, como uma primeira semente que vai crescer em uma árvore e chegar, como se diz, né, Jesus, né, eu e o Pai trabalhamos até hoje. Ou seja, isso é uma coisa essencial, né? Natural. Eu queria dar um exemplo prático de como que a sociedade valoriza o indivíduo que se torna produtivo, né? Na Idade Média mesmo, eu vi isso em um documentário chamado O Anel do Poder, que fala do surgimento do sistema financeiro. Os indivíduos, né, na Idade Média tinham que trafegar entre as cidades e corriam muito risco de segurança. Então, algumas famílias começaram a organizar um sistema em que eles davam uma carta de crédito. Então, você que era um comerciante, você fazia um depósito no meu banco, entre aspas, né? Porque literalmente eu ficava no banco da praça recolhendo esses valores. E naquele banco você negociava comigo um depósito em ouro, em algum material de valor, e eu então te dava uma carta de crédito falando que na cidade de destino você poderia retirar com o meu primo, sei lá, qualquer que seja o nome dele, o meu primo, você poderia retirar com ele aquele mesmo valor decrescido de uma taxa, né, de serviço prestado por nós dois, né? Então, com isso, começaram a se organizar os primeiros serviços financeiros. O Sarkar, um filósofo indiano, chama esse tipo biológico de Veshya,
que é aquele que o acumulador, né? Aquele que consegue coordenar os esforços financeiros em benefício próprio e da coletividade. E, de certa forma, acho que a gente pode olhar para a vida do próprio Balde e entender um pouco desse conceito. Me ocorre isso agora, que o próprio Balde, ele, por escolha própria, né, ele abriu mão de ser um administrador de fortunas, ser um grande homem de negócios, fazendo seu voto de pobreza e decidindo viver de seu salário como professor. Então ele deslocou o seu, digamos, o seu foco de forças, né, não para um trabalho dessa natureza, mas para um trabalho de outra dimensão que visa a construção de valores espirituais e morais úteis, que é o caso da dedicação que ele deu à produção de sua obra. Então acho que na própria vida dele a gente encontra esse utilitarismo quando ele abre mão de exercer um trabalho mais horizontal e busca um trabalho de mais verticalização. Assim, eu estava lendo aqui um trecho da grande síntese, quando o Balde fala da lei do trabalho, e em determinado momento ele fala o seguinte, que essa lei do para que tu dês, que impera no mundo econômico, fez o trabalho uma forma de luta, uma tentativa de furto. É uma dor que pesa sobre vós, mas isso é justo e cabível porque exprime exatamente o que sois e o que mereceis. Todos os vossos males são devidos à vossa imperfeição social e à vossa impotência de saber fazer melhor. E mais adiante ele fala o seguinte, que o trabalho não é uma necessidade econômica, mas necessidade moral do homem, porque teria que substituir o conceito de trabalho econômico para o de trabalho função social. E aí se encaixa com o que o Gui estava falando, né? A questão dos excluídos da função social. Bacana, ele. E acho que isso também faz eco, mais uma vez, com a noção do utilitarismo lato sensu. Trabalho com a noção mais ampla, com o sentido mais profundo. Exatamente. Para compreendê-lo, consideremos o fenômeno reduzido à sua estrutura esquelética de realidade biológica. De fato, cada um procura viver a seu modo, segundo sua natureza, o melhor possível, com a menor fadiga e mal-estar possíveis, utilizando para esse fim, em seu favor, os elementos que encontra em seu ambiente. No fundo, o ser humano é frequentemente feito de preguiça, de egoísmo, de utilitarismo aproveitador. A paciente passividade e a ignorância das massas convidam no passado ao fácil triunfo sobre elas, absorvendo-as à vontade por quem soubesse, usando a força ou a astúcia para sobrepujá-las. Mas era preciso, moral e legalmente, justificar esta falsa posição, não falsa diante das ferozes leis biológicas, mas falsa diante dos princípios oficialmente proclamados, perante os quais era preciso também salvar as aparências, para melhor ter as massas subjugadas. Assim, no passado, usava-se cobrir aquela dura realidade biológica feita de instintos nada nobres, com os preciosos mantos de altas teorias e nobres ideais. O tipo religioso, para melhor sobreviver protegido pela luta na sua posição privilegiada, tinha-se feito representante de Deus, exibindo virtudes e cobrindo-se de investiduras divinas. Podia, deste modo, justificar o seu parasitismo econômico, apoiando-se em construções ideais impostas pela fé e fundadas na revelação e no mistério. Métodos utilíssimos, porque autorizavam a paralisação da atividade racional, pois esta, como inquisidora da verdade, era um meio perigoso, portanto levava a descobrir e a suprimir o jogo. Para justificar-se moralmente diante dos outros princípios, pregados para o uso das massas, a fim de que continuassem obedientes,
ao mesmo tempo conservando a sua posição de domínio e escondendo seu parasitismo econômico, o tipo guerreiro mantinha outros ideais que lhe eram úteis, porque construídos para seu uso, à semelhança daqueles do tipo religioso. Neste caso, não somente a preguiça e a astúcia, mas também a força e os instintos agressivos foram cobertos com o ideal, valor do heroísmo, do guerreiro e do patriotismo, e com os relativos martírios, sua interessada e partidária glorificação. Dando prosseguimento no texto, o Baldi vai nos convidar a reduzir o fenômeno para análise ao que ele chama de estrutura esquelética de realidade biológica. E ele vai mostrar, né, o que está por detrás de fato desse jogo de interesses envolvendo o tipo religioso, o tipo guerreiro e o tipo trabalhador. Ele chega a ser muito honesto e sincero, né, na fala, chega a talvez até soar um pouco duro para a gente, quando ele fala dos elementos essenciais que compõem o ser humano normalmente, né? É muito legal isso aí que ele apresenta nesses capítulos seguintes, Otales, porque mostra exatamente como é que é a estrutura da força, astúcia e espiritualidade estão também dentro de cada fenômeno individualmente, né? Então, se naquele capítulo do Emmanuel que eu citei, mostra a violência, a brutalidade das religiões antigas, né, com sacrifícios humanos que remetem ao guerreiro. Nesse momento aí ele tá dando exemplos claros, né, nesses capítulos, quando ele fala da questão do utilitarismo das religiões, de como elas se revestem de aparências para poder dominar a mente das criaturas e se fazerem representantes de Deus, enfim, como que mostra a astúcia já nesse ambiente, né? E aí, dentro desse ambiente de astúcia, muitas vezes surge um espiritualizado, né? Como Francisco de Assis. Cansado das aparências, ele revela na sua pobreza a essência espiritual do Evangelho, né? E resgata de novo aquilo, ainda na Idade Média. Então, é bem interessante observar esse fenômeno aí também dentro de cada uma dessas áreas. Interessante, Gui, porque o Baldi vai dizer pra gente que, no fundo, o ser humano é frequentemente feito de preguiça, de egoísmo e de utilitarismo aproveitador. Só que na interação de um tipo biológico com o outro, isso não pode ficar muito patente, muito evidente. Então, existe uma forma de você maquiar, né, esses elementos que muitas vezes constituem o móvel, a motivação das ações. E ele vai justamente trazer pra gente como que o religioso faz para aparentar que não há essas coisas no fundo do seu coração, e como que o guerreiro também faz para aparentar que não há egoísmo, preguiça e utilitarismo no seu coração. Thales, preguiça, egoísmo, né, e esse utilitarismo aproveitador, eu vejo que são heranças nossas, né, trazidas dos reinos que nós passamos, né. E o interessante é que isso, se a gente for olhar, a gente ainda possui de certa forma, né? E cabe a gente também estar fazendo um processo de mudança. O religioso, ele sabendo que possui essas coisas, no fundo, né? Ele se coloca como representante de Deus, né? E ele apoia em imposição de ideias. E as ideias dele se colocam, de certa forma, em mistério, né? Em revelações e mistério. E a pessoa que está recebendo isso fica ludibriada, né? E isso se a gente avaliar no tempo atual, ainda existe esse tipo de coisa. Quantas pessoas hoje são ludibriadas, né? São, como se diz, enganadas, né? Por promessas, por fantasias, né? Que são irreais. Como é que o guerreiro, né, esconde essa preguiça, esse egoísmo, né? Esse sentimento de aproveitar? Ele se reveste do heroísmo.
salvar a donzela, de salvar a nação. Eu sou o herói, eu sou mais forte, eu vou proteger você, que é camponês, porque você não tem condições, você não tem técnica. E no fundo ele tá ali, né, comodismo, né, porque o povo tá sustentando ele, né, seus abusos. É mais ou menos nesse sentido que eu penso, Thales. Oi, Ellison, deixa eu só ressaltar uma coisa aqui que eu acho que é pertinente para esse raciocínio que o Ellison fez aí. Você falou assim que o guerreiro ele se esconde por trás do heroísmo, né, para justificar a sua utilidade, né? E a gente tem uma não mentira, né, mas é meio que na verdade, sem dourar a pílula, é uma mentira mesmo. Se a gente imaginar como é que surgiram os exércitos, né, ao longo da história, o exército ele surge para poder proteger o astuto da brutalidade dos seus liderados. Então o que acontece? O astuto, que é aquele indivíduo fraco, ele ascende ao poder porque ele é capaz de organizar a força em exércitos. E ele então promove vantagens para esses guerreiros, que é a conquista de novos reinos e a pilhagem que eles podem fazer, enfim. Mas em alguns momentos de fraqueza política, ele tem a sua integridade ameaçada por esses guerreiros que ele lidera. Você nada impede que num determinado momento, sem perceber e por pura brutalidade, algum desses liderados venha a tentar contra a própria vida desse imperador, desse político, desse general. Então, o que eles fizeram no primeiro momento? Começaram a criar forças, né, organizadas, forças especiais, próximas e de confiança, para poderem se proteger. E é nesse contexto que a força militar surge. E ela vai então se desdobrar em N tipos, né? Você tem as forças militares dos exércitos, você tem as forças policiais, você tem as forças investigativas, você tem as forças dos tribunais, mas todas elas são organizadas para proteger não os cidadãos, mas proteger quem está no poder. Então, o exército, ele existe, e a desculpa é de que ele existe para proteger as fronteiras do país e proteger o país num caso de guerra, não é verdade. O exército existe para proteger o poder federativo, assim como a polícia militar existe para proteger os governadores e o poder do Estado, né, dos estados federados. Assim como as polícias, que agora aqui em Belo Horizonte mesmo foram instituídas, né, que é a polícia municipal, para proteger o poder do prefeito. Então a imagem que a gente tem não é essa, né? A gente acha que a polícia serve para proteger o cidadão. Na verdade, ela faz isso nos momentos de folga, porque a existência dela mesmo per si é para proteger o poder e não para proteger o cidadão. E você vê que esse papel da dor nos permite esclarecer determinados mapas mentais coletivos. Por exemplo, os americanos, por conta da guerra civil que sofreram, eles aprenderam o valor de poder importar armas para não aceitarem determinações impostas pelo Estado. Então, os americanos eles têm esse louvor pelas armas porque num determinado momento da história deles foi muito importante que eles pudessem ter armas, porque eles puderam se voltar contra o poder instituído, não é? Em outros casos a gente vê muitas vezes essa defesa justificando que algumas organizações mais de esquerda defendem a desmilitarização, né, o desarmamento social, com a desculpa de que é para ter uma sociedade mais pacífica. E isso já foi utilizado erroneamente para poder, uma vez desarmando a sociedade, o Estado então poder impor políticas e os cidadãos não mais têm condição de se organizar, de fazer frente a essas políticas, justamente porque o poder armado agora pertence somente ao Estado. E a gente já teve vários casos pelo mundo em que a primeira coisa que um determinado governo autoritário faz é desarmar a população para poder impedir que ela se organize e que afronte aquelas determinações que são ditatoriais, né? Gui, diante disso que tu falou aí, inclusive dando o exemplo da nação americana, tu acha que essa lei de desarmamento aqui no Brasil também teve essa causa? Não, pois é, mas aí a gente entra, numa questão de interpretação, né? É muito difícil a gente julgar nesses movimentos complexos da política qual a origem de fato, mas a gente não pode negar que essas forças existem
e que já estiveram em ação em outros países, tanto no sentido positivo quanto negativo, tanto para o bom uso quanto para o mau uso. Eu não duvido que tenham essas duas forças presentes nesse processo, tanto de pacifistas que desejam e acreditam que o desarmamento vai levar a uma condição social de maior paz, quanto de ditadores políticos que visam o desarmamento para poder impor políticas de abuso em relação à sociedade, né? O importante para nós eu acho que é mais do que tudo, é perceber os jogos psicológicos que o Baldi revela e que estão por trás desses movimentos, para a gente poder ter o senso crítico e entender que nem tudo é só azul, nem tudo é só rosa. Há uma paleta de cores aí, né? Sempre vai ter os interesses escusos, né? Exatamente. E para a gente sair daquele ponto extremista, né? Que muitos amigos nossos da internet têm, e todos nós passamos por isso, que são aqueles amigos que defendem tudo como se tudo fosse só azul, ou se tudo fosse só vermelho. E não é assim, né? É importante a gente entender que o ser humano é preguiçoso e egoísta, tanto os que são vermelhos quanto os que são azuis, né? E que dessa natureza individual surgem tendências coletivas. Perfeito. Exatamente, né? As forças do antissistema e do sistema estão entranhadas em tudo, né? Não há como evitar isso. Thales, uma coisa também que a gente não pode esquecer, uma característica do evoluído, né? É ser pacífico, né? Então, pensando um pouco na pergunta da Elemara, né? Acho que a questão não é se a pessoa tem direito a ter arma ou não. Eu acho que a gente tem que caminhar pro sentimento, né, de paz, aonde todos se veem como irmãos. E aí essa questão de ter ou não ter arma vai ser insignificante. Eu acho que essas coisas elas servem para despertar coisas que antes não se discutia e nem se pensava, né? Será que a gente consegue viver em um mundo sem precisar se defender? Porque hoje a arma justificativa dela é para se defender, né? Você tá entendendo a ideia? Às vezes isso surge para discutir, para... Sim, é que a gente, nessa posição aí, vamos nos defender do quê? Se são todos pacíficos, não há por que nós termos defesa, né? Esse tipo de discussões não vai ser não vai nem existir, né? Porque não vai fazer sentido, né? Mas atualmente eu vejo ela como surge uma questão mais de olha para esse lado de cá, né? Tem essa possibilidade aqui também, né? Já imaginou viver num mundo onde não existe armas, né? E ninguém ataca ninguém, pelo contrário, todo mundo ajuda todo mundo? Por que não correr para esse lado, né? Enfim, né? É uma ideia. Só para ilustrar esses comentários de vocês, talvez seja interessante um trechinho de uma mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 41, intitulada No Futuro. Ele comenta um versículo de Paulo, né? E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Está em Hebreus 8:11. Eu vou ler só um trechinho, acho que é ilustrativo. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. Vou parar por aqui, é só para título de ilustração mesmo, né? Aqui é Emmanuel falando de como será no futuro, né? E o Muito bom, né? Porque ele pega Thales, ele pega todo o espectro da violência, né? Sim, exatamente. E ele está falando do futuro, né? E o capítulo de Ubaldi se chama A Atual Fase Evolutiva da Sociedade Humana. O aspecto atual ainda é o de guerra, o de conflito, de dor. Mas o futuro a ser realizado, né, que o Ubaldi vai explorar na segunda parte do capítulo, né? Ele converge perfeitamente para essas ideias que Emmanuel sintetiza aqui de maneira tão brilhante. Thales, lê o primeiro trecho aí que ele fala, da primeira violência que ele fala é de repreensão de um irmão em relação ao outro, né?
Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio. Olha que interessante, gente, como que acontece a violência. Quando a gente está num centro espírita, por exemplo, e a gente observa um comportamento e mentalmente a gente repreende aquela pessoa, é a primeira violência que leva a uma guerra, um holocausto nuclear. É isso que a Manu está falando. Ou seja, primeiro de não aceitar o outro como ele é, porque Deus dá a liberdade, né, ao espírito de passar pela experiência que julga que é boa para ele. E se Deus não tolhe a liberdade de ninguém, vocês imaginam que a gente também, por nossa vez, não tem. E a gente fica querendo, literalmente, vomitar padrões morais para os outros, né? E fica querendo determinar o que deve e o que não deve ser feito. Então a primeira violência que Emmanuel fala aí é essa. Achei muito interessante esse texto. Ao homem não é agradável perceber seus instintos inferiores, aproximando-o do animal. Gosta de escondê-los e para isso lhe servem os ideais. Estes lhe permitem o mais interessante, a satisfação dos instintos, enquanto ocultam aquela inferioridade que, por contraste, ressalta a bela figura do homem superior. Esse mundo medieval, vivo até há pouco, está hoje desaparecendo por fatal maturação biológica. É verdade, está morrendo, mas dizê-lo desagrada a quem cresceu e estruturou sua forma mental dentro dele. Desagrada porque destruí-lo significa destruir-se. Estas são, pois, verdades que não podem ser ditas, pois acabariam por revelar um sentido de agressividade. Não é necessário nem oportuno. Para concluir o atual trabalho de renovação, não se necessita de velhos bens pensantes. Basta esperar que estes morram por si mesmos. As novas gerações ignorar-lhes-ão a forma mental e os métodos, arrastados por outros problemas. Houve um tempo em que o passado era liquidado com a violência, executando uma carnificina. Hoje, a passagem do velho ao novo se faz sem barulho, respeitosamente, por graduais transformações, por natural maturação e renovação, sem agressões destrutivas, sem reações violentas e sem reativação de baixos instintos. Assim, vemos cair pacificamente na zona do silêncio o convento e a fortaleza, os heroísmos de santidade e os de guerra, o conceito do mundo regido por dois poderes, espiritual e temporal, que foram há tempo base da vida social. Essas duas instituições já não servem para o crescimento. A vida está construindo outras. Em seu lugar está surgindo a instituição do trabalho. Cada elemento da sociedade deve ser produtivo e, em compensação, provido do necessário por toda a vida. Deverá, pois, ser eliminado como antissocial tanto o rico que vive ociosamente de renda, quanto o pobre ocioso que morre de fome. Tanto o renunciatário improdutivo quanto o irresponsável que se reproduz além do limite estabelecido por seus recursos e os da coletividade. Com as novas gerações, irá morrendo a velha forma mental, substituída pela nova, razão porque a velha ética, embora continuando na nova, não será compreensível com o progredir da vida. Pouco a pouco, a sociedade chegará a organizar-se com métodos mais evoluídos e perfeitos.
Eu queria comentar uma coisa que eu acho que é absolutamente pedagógico, tá? Só pra gente ter em mente. Que é a questão da ortodoxia religiosa. Quando o Baldi fala, esse mundo medieval vivo até há pouco está hoje desaparecendo, ele está colocando num caso específico uma coisa que ele já abordou num caso genérico, que é a questão da ortodoxia espiritual, né? Do atavismo religioso, do apego àquilo que já está estabelecido, da resistência à heterodoxia, à inovação, à busca de expansão rumo às periferias do conhecimento e da experiência religiosa. E a gente tem nos meios espiritualistas, por exemplo, para pegar um meio espiritualista que nós conhecemos, que é o meio espírita, né? Do qual muitos de nós já conviveu e convive. Nós temos uma coisa chamada corpo doutrinário, que é um tipo de idolatria, meio que um pouco mais avançada que a idolatria do bezerro de ouro, porque era de um corpo físico, né? Nós temos um corpo doutrinário. Cada um de nós dá uma ideia do que seja espiritismo, e fora daquela ideia, para nós, é paganismo. Entendem? Então, aqui ele dá continuidade falando o seguinte: é verdade que está morrendo. Vamos pensar, a ortodoxia ela está sempre morrendo, né? Mas dizê-lo desagrada a quem cresceu dentro dele. Com ele estruturou a sua forma mental. Então o que acontece? Pegando isso vale para qualquer ambiente religioso, tá? Quando nós crescemos dentro do movimento espírita, por exemplo, e aprendemos tudo sobre espiritismo, uma forma mental nova, ela nos desagrada, porque ela tira o nosso ambiente de segurança. E isso explica o porquê das reações agressivas com relação a autores que desafiam aquele ambiente de estabilidade cognitiva em que se encontram os religiosos ortodoxos. A heterodoxia ela oferece um risco, que é o risco da incerteza. E é exatamente isso que as pessoas muitas vezes usam de arma para poder desestabilizar o novo, ou desqualificar o novo, né? Quando o novo precisa de embalo, ele precisa de colo, ele precisa de um ambiente receptivo, de uma mente aberta, e não de destruição. A mesma coisa uma criança, que ela está aprendendo a falar e você a desqualifica porque ela emprega incorretamente a gramática e os verbos. Não, ela precisa de um ambiente propício, acolhedor, assim como o novo. Então isso aí vale muito bem para o ambiente religioso, para a gente poder, percebendo essa forma de pensar, a gente se proteger de se tornar assim, né? Envelhecido, caquético, pronto a morrer a qualquer momento. Interessante, Gui, né? Existe um pensamento, se eu não me engano é do Max Planck, considerado o pai da física quântica, né? Ele diz o seguinte: que a ciência evolui de funeral em funeral. E aí dá para interpretar de várias maneiras, né? Você pode pensar que teorias, né, elas morrem para o surgimento de novas teorias, ou talvez o sentido que ele quis explicitar com mais ênfase é a questão dos cientistas antigos que vão morrendo, né? E isso permite a chegada de novos cientistas com mente mais arejada para novas ideias. Exatamente. O grande desafio, talvez, na ciência para a evolução das ideias, acho que já comentei isso até em outro, o Balde Pod, não é a ideia, não o embate de ideias, mas são as pessoas que estão acostumadas com a ideia antiga e que não se permitem a abertura para a ideia nova. Na época que Einstein escreveu as teorias da relatividade, por exemplo, né, foi publicado um livro que o título era 100 cientistas contra Einstein. Todo mundo contrário às ideias dele. Exatamente, vale para todos os campos, né? Por isso que está aqui, a frase que ele diz nesse mesmo parágrafo. Para concluir o atual trabalho de renovação, não se necessita de velhos bem-pensantes. Então o que ele está querendo dizer assim, para concluir o sempre trabalho de renovação, porque é da lei o processo de renovação, não se necessita dos velhos bem-pensantes, bem estruturados, com conhecimentos já estabelecidos. A renovação, ela, em detrimento disso, ela acontece. É interessante, Gui, porque quando a gente pensa na questão então da morte, no livro Sistema, o Baldi vai trazer a ideia de que a morte ela é um processo, né, de instabilidade do mundo material decorrente da queda. Então seria uma espécie de corrupção que existe, né, na criação material, digamos assim. Só que aqui a gente vê um momento em que a morte tem um aspecto positivo, por exemplo, que é justamente esse, né? É o fato de se haver a morte de pessoas que se permite a renovação das ideias.
E o aspecto positivo da morte é sempre a imanência de Deus no antissistema. Tudo que tem de positivo em tudo que há de negativo é a presença secreta e silenciosa de Deus no antissistema. E só com essa virtude silenciosa, tudo que é emborcado, que a gente chama de mal ou de negativo, vai se tornando progressivamente positivo. Então é muito interessante observar isso e juntar esses conhecimentos do balde de outros livros nesse que nós estamos lendo, né? Você citou um trecho importante e muito complementar do livro O Sistema. Tudo isso não significa que o espiritual e o temporal não devam mais cumprir sua função. Ao contrário, devem cumpri-la de outro modo, como convém ao adulto para realizar-se na vida seriamente, e não apenas um sonho ou uma aspiração. O temporal saberá lançar, com técnica, as bases da produção de bens necessários para viver num nível humano e civilizado. Trata-se de dois métodos diversos de enfrentar o problema da vida. Naquele tempo, dada a fase atrasada de evolução em que se encontrava o homem, a economia da produção dos bens necessários se fundava no assalto e no furto, mais que no trabalho. Hoje, justamente por razões evolutivas, o homem se prepara para superar aquele tipo de economia com um outro superior, em vez de valorizar o herói, conquistador, ladrão e assaltante, valoriza o trabalhador pacífico, mas que produz o que foi função menosprezada do servo. É hoje virtude do cidadão útil à coletividade. É interessante notar que nós já estamos numa outra fase em que o trabalho agora galga um novo patamar, que é o da colaboração por si mesma. Então a colaboração em si mesma é aquela situação em que a pessoa com o trabalho tem um imóvel, esse imóvel tem um quarto que está desocupado. E pelo espírito de colaboração em si mesmo, ele cede esse quarto por um valor, e aí a gente tem a maior rede de hotelaria do mundo que não tem um quarto sequer, que é o Airbnb, né? Ou seja, é uma modalidade nova de geração de riqueza e de relacionamento e de trabalho, de geração de valor, baseado absolutamente na cooperação, né? Você tem empresas de empréstimo, carro compartilhado, tudo isso são novas modalidades em que a gente vê o espírito de cooperação, que é um sinal de espiritualidade, ascendendo, né, do campo da astúcia. As empresas se tornam mais eficientes colaborando. Gui, a gente vê as oitavas, né? O balde mostra, né, igual esse exemplo que você deu, as oitavas que antes eram precárias, né, e hoje como se tornam bem dinâmicas, né, o processo do trabalho, né, da força, da astúcia também, né, usando a inteligência pro bem coletivo. Muito interessante, né, esses aspectos assim, né. Exatamente, é isso aí. Tudo isso não significa que o espiritual e o temporal não devam mais cumprir sua função. Ao contrário, devem cumpri-la de outro modo, como convém ao adulto para realizar-se na vida seriamente, e não apenas um sonho ou uma aspiração. O temporal saberá lançar, com técnica, as bases da produção de bens necessários para viver num nível humano e civilizado.
Trata-se de dois métodos diversos de enfrentar o problema da vida. Naquele tempo, dada a fase atrasada de evolução em que se encontrava o homem, a economia da produção dos bens necessários se fundava no assalto e no furto, mais que no trabalho. Hoje, justamente por razões evolutivas, o homem se prepara para superar aquele tipo de economia com um outro superior, em vez de valorizar o herói, conquistador, ladrão e assaltante, valoriza o trabalhador pacífico, mas que produz o que foi função menosprezada do servo, é hoje virtude do cidadão útil à coletividade. Ao conceito base de uma propriedade estática, hereditária, defendida por leis imóveis, religiosas e civis, substituiu-se hoje o conceito fluido e dinâmico de produção e consumo, defendido por direitos e deveres em termos de justiça social. A isso conduziu o desenvolvimento tecnológico, tanto quanto o do sentido orgânico e social, com espírito coletivista, dando maior rendimento ao trabalho, assumindo um outro significado e valor. Este não representa mais a condenação dos vencidos, reduzidos a escravos, mas exprime a potência produtora das mãos e da mente do homem. Outrora, quem trabalhava era um escravo, atualmente é um laborioso operário. A justiça distributiva já esteve confiada à espada, agora depende da organização social. Estes fatos nos fazem compreender porque no passado exaltava-se com o cristianismo a religião do sofrimento. Se este era virtude, era necessário porque a ordem social se baseava no desfrutar de uma vítima, mulher, servos e etc. No momento, tal virtude é contraproducente e a ordem social está fundada em outros princípios de justiça, com outros direitos e deveres. No passado, havia muita gente sem direitos e só com deveres. Era preciso mantê-la quieta na sua posição, com esperanças e consolações. O cristianismo satisfazia esta necessidade. Com o seu aparecimento, aos párias foi reconhecida uma alma, passando-se a considerá-los como seres humanos, com direito ao menos no céu, preferencialmente sobre os ricos. Foi um primeiro passo. O caminho foi continuado, depois pelo comunismo, embora com métodos diversos. Deu-lhes direito também aos bens terrestres. É interessante perceber que o Bald tem, né, nesse ponto do capítulo, ele tenta trazer a visão de que o trabalho, que antes era apenas uma atribuição de servos e escravos considerados vencidos, né, ele se torna um elemento primordial de valor, né, inestimável no contexto de um novo organismo social, né, no contexto de uma sociedade que busca um sentido orgânico e social na sua estrutura, né, e como que a gente, a tanto custo, né, a tanta luta e a tanto embate, demora a aprender essa lição, né, que o colaboracionismo e o cooperativismo, eles são realmente, como o Gui comentou anteriormente, né, a chave para o caminho de evolução, né? O Bald fala muito isso ao longo de toda a obra, né? Evoluir é unificar, né? Evolução e unificação, tudo que caminha para a unificação, para a união, né, para convergência, para essa composição sistêmica, representa caminho evolutivo.
Isso cumpre também uma lei que está no Evangelho e que o Bert Hellinger também, né, que com as constelações familiares conhecia bem, e que Jesus falava que era tudo aquilo que for exaltado será rebaixado. E o inverso também é válido, né? Tudo que for rebaixado hoje, amanhã será exaltado. As mulheres, né, se não conseguem um papel relevante num determinado período, a sociedade toda se ressente desses valores e cria então um momento propício para que esses valores vão em ascensão e ocupem um espaço de destaque. E aqueles que antes estavam em destaque serão rebaixados. Então você tem a lei dos ciclos, né? É exatamente isso aí que acontece. Esse trecho é muito interessante, né? Tem uma passagem que fala que antigamente, né, no passado, havia muita gente sem direitos e só com deveres. Essa característica me remete às mulheres, né, na época de Jesus também. Elas eram carregadas de deveres, né, e direitos eram pouquíssimos, né? E a gente vê Jesus trazendo o cristianismo e encaixando com uma luva para essas pessoas, né, essas mulheres em si, né, que na época era muito machista, né, a civilização em si, né, e as mulheres sofriam muito com isso, né. E depois a gente vê o comunismo ressaltando a questão do direito material, né, todos têm o mesmo direito de ter todas as coisas, né, e essas duas coisas, esse dualismo, cristianismo e comunismo, fazendo uma ponte de complementando o outro, né, o espiritual e o material, né. O papel da mulher na sociedade, o tempo de Jesus até hoje não mudou muito, não, Edson. Nós continuamos tendo terceira jornada, as mulheres continuam ganhando menos que os homens nos mesmos cargos, ou seja, nós continuamos, claro que devido à proporção da evolução da humanidade, mas quase com as mesmas coisas. Então isso não mudou muito, não. Tempo de Jesus pra cá. Então, querido, se tu vive na Disney, me diz que país que tu mora que eu quero ir junto, tá? Tá certo, Lemara. Tá vendo? Olha como é que mudou, Ellen. Nós permitimos você falar aqui e não tem nenhum tipo de censura. Claro, desculpa. Olha aí, tá vendo? Viu, Thales? Não dá pra dar arrego, né, Gui? Não, mas em vários aspectos a Lemara tem razão, né? As mulheres têm... A gente não tem muita noção porque a gente tá inserido no processo, a gente já olha com um olhar distorcido, né? Mas a mulher ainda tem um grande espaço para recuperar, mas eu vou te falar, viu, Hélio? Os próximos 1000 anos são das mulheres, com certeza, porque é o coração, né? O coração e o sentimento vão assumir uma dimensão de maior poder no planeta, graças a Deus, né? Será a nova civilização do terceiro milênio. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Gente, quando as mulheres pararem de sofrer violência doméstica, já vai ser um grande passo. No passado, a sociedade era composta de patrões e servos. Os direitos e deveres não eram disciplinados e sim confiados à espada. Mesmo neste nível, formou-se um equilíbrio, enquanto ao servo convinha deixar-se dirigir e defender, ao patrão cabia fazer-se servir. No fundo, cada um dos dois tinha como compensação uma vantagem, estabelecendo-se aí uma espécie de justiça social. Formou-se então uma simbiose que permitia uma convivência pacífica. Naquela fase evolutiva, enquanto cumpria sua função, estas relações eram justas. O problema da injustiça e da vítima se configurou somente hoje, quando se concebe a vida de outro modo, de forma coletiva, numa sociedade organizada. Logo, o indivíduo pode, cada vez menos, isolar-se no seu egoísmo e ficar indiferente ao mal do próximo.
porque este mal é também percebido como sendo seu próprio mal, enquanto lhe era indiferente quando percebido como alheio. Na posição separatista do passado, o seu dano era muitas vezes o meu bem. No estado de sociedade organizada, o seu prejuízo é o meu prejuízo, pelo qual me devo interessar para evitá-lo. Esta transformação está implícita quando se caminha para uma economia unificada, baseada na socialização dos interesses, danos e vantagens. Ô Gui, tem um trecho aqui do texto do balde que eu acho que você vai poder ilustrar pra gente bem com o caso que você contou pra gente. Ah, sim. O caso é o seguinte, Otales, e para os ouvintes aí, foi um caso interessante que eu vou me permitir aqui dar algumas cores mais vívidas para ele, porque ele aconteceu bem na época daquelas discussões de azuis e vermelhos, né? Dos de esquerda e dos de direita, enfim, sem entrar em questões políticas. Mas eu tenho uma turma muito amorosa, manda um beijo para eles, que é o pessoal com quem a gente fazia aula de francês, e a gente pegou um amor muito grande. Nós fizemos só 6 meses, um semestre. E até já tem 10 anos que nós nos encontramos com frequência e tudo, que a gente se afinizou muito. E o Fernando que me contou esse caso. O Fernando tem inclinação mais de esquerda, né? E eu mais de direita. E o Fernando, ele viajou para Cuba. E ele contou esse caso que eu vou narrar para vocês. Ele chegou lá em Cuba, ele marcou a hospedagem dele através do Airbnb, que é um serviço de hospedagem que você marca pela internet, que basicamente a pessoa cede um cômodo da casa ou uma casa que ela tenha de aluguel, enfim, para uma temporada curta. E você negocia isso tudo pela internet. Então ele entrou lá e um cubano se ofereceu, ele visitou, né, os imóveis lá digitalmente e tudo, e marcou o que ele gostaria e reservou. E beleza, viajou. Quando ele chegou lá, o dono do imóvel falou assim: não, eu aluguei para outra pessoa. E ele falou: mas como assim? Não tem vaga em hotel, não tem lugar para eu me hospedar, como é que você vai me deixar na rua? Aí ele falou: não, é porque ele se ofereceu para pagar mais. E aí o Fernando ficou possesso, né? O lado de esquerda dele, ele esqueceu completamente, aí veio o lado capitalista dele, falou: não, isso é um absurdo, você não pode fazer isso não, eu vou te ensinar como é que funciona o capitalismo. Que diz ele que os cubanos aí são, digamos assim, meio inexperientes nesse caso, né? E ele falou assim: eu vou te ensinar como é que funciona o capitalismo. Se você não me hospedar conforme foi combinado, eu vou te dar uma qualificação no aplicativo tão ruim que nunca mais você vai alugar o seu imóvel. Então, olha o que estava acontecendo. Antes, o dano para aquele que ia alugar um apartamento para ele, o dano para o Fernando, para esse amigo meu, seria tão grande quanto seria o dano para ele. Ou seja, através desse sistema cooperativo, o dano ele é coletivizado, né? Se eu prejudico o meu hóspede, ele vai me prejudicar me dando uma qualificação ruim. E de fato, nunca mais o rapaz ia conseguir alugar, porque todo mundo que fosse alugar ia lá ver as qualificações e provavelmente ele teria várias ruins, né? E aí o imóvel dele ia ficar proscrito. Então é um caso interessante mostrar como é que essa economia do compartilhamento gera uma coletivização do dano e do lucro também, né? E leva a uma condição em que agora eu não posso mais dizer que o seu prejuízo vai ser o meu lucro, ou vai ser interessante para mim. Se você tiver prejuízo, você bota a boca no trombone e gera um prejuízo para mim também. Então é importante ver que disso nasce uma espiritualidade quase que forçada. Eu sou obrigado a respeitar o outro. Nossa, genial, Gui, genial. Adorei essa. Lá não tem Procon, né? Não, exatamente. Para mim, o melhor foi ver o Fernando, que é totalmente de esquerda, se beneficiando do pensamento capitalista, né? Que é de mérito, né? Ou seja, o anfitrião dele tinha que ter mérito, né? Então, assim, ele mesmo deu o braço a torcer e falou assim:
esse tipo de estrutura tem as suas vantagens. E a verdade é que tanto a esquerda quanto a direita, no caso da organização econômica, você tem vantagens e desvantagens. É preciso encontrar o caminho do equilíbrio, do centro, para poder aliar os benefícios de cada uma das coisas, né? Esse exemplo seu foi fantástico. Eu acho que a gente também pode olhar num lado mais de nação, né? Eu acho que isso também já ocorre, de certa forma, né? Talvez se a gente olhar o exemplo da Grécia, né? Há pouco tempo atrás teve uma queda econômica, e isso repercutiu nos outros países da União Europeia de forma muito negativa, né? Ou seja, né, essa economia unificada, o prejuízo do outro é o meu prejuízo, né? Você vê, por exemplo, uma funcionária insatisfeita denunciando coisas relacionadas à carne, né? O prejuízo monumental que ela causou na indústria, numa indústria inteira, né? Então, assim, isso aí é, sem dúvida nenhuma, cada vez mais interligado. É a estrutura nos forçando a ser colaborativos, né? Queiramos ou não. E colaborativos, responsáveis, ou seja, uma série de qualidades espirituais. Por isso que esse tema de espiritualidade científica do futuro é muito importante, porque eu tenho certeza que vai ser um tema introduzido nas empresas. Né? As empresas vão ter que inserir o tema da espiritualidade relacionando com as questões morais. Porque se isso não for discutido dentro das empresas, elas vão perder eficiência. Então vai ser uma realidade biológica para as empresas, né? Um amadurecimento da biologia das empresas, discutir o tema da espiritualidade e da moral. Porque hoje isso causa prejuízos, causa ineficiência em vários aspectos. Né? É isso aí, espero ter entretido vocês com esse casinho aí. O Thales falou que a gente já tem que ir encerrando, né, Thales? Sim, né? Nosso tempo já avança. Mas, né, o balde ainda tem muito a acrescentar nessa temática, né? Nós não conseguimos varrer inteiramente o capítulo, então fica o convite para o leitor, né, para o ouvinte, se tornar leitor também, buscar a obra técnica funcional da Lei de Deus, capítulo 3, a atual fase evolutiva da sociedade humana. Né, e explorar novos ângulos, novos aspectos que o balde desenvolve com mais profundidade, né, e que nós não tivemos a condição de cobrir nesse tempo curto de uma gravação. Mas é isso, amigos. Obrigado pela presença, obrigado por compartilharem conosco desse momento. Que Deus nos abençoe e nos guie em nosso caminho. Um grande abraço.